Bom dia a todos, gente, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Está muito feliz essa manhã? Bom estar na casa do Senhor. Tem sentido a presença de Deus neste lugar? Meu Deus, coisa boa estar na presença do Senhor, diante de Deus. Eu creio que Deus ainda tem muito a falar conosco. Ainda nessa manhã, Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para a minha e para a sua vida nessa manhã, algo para nos fortalecer, algo para nos animar, algo para nos dar direção para uma semana que se inicia. Eu quero dizer uma coisa para vocês também, que hoje à noite hoje é um dia muito especial, e hoje à noite vai ser uma noite muito especial. Nós tivemos, no mês passado, lá em Dallas, lá no Cefenai, para o reconhecimento da nossa ordenação pastoral, de alguns pastores, no caso do pastor presidente nosso, pastor Hamilton, a pastora Márcia, e também a minha e da minha esposa Rose. Quantos sabem, ouviram ou acompanharam? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, por ter nos prestigiado. Mas hoje, agora de manhã, está tendo a consagração de alguns pastores, lá na nossa sede, das pastoras, e hoje, agora pela manhã. E à noite, vai ser a consagração aqui do nosso campus em São Bernardo. E a pastora Rose será consagrada hoje, lá na nossa sede. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pela vida da nossa pastora. Então, nós tivemos a ordenança lá em Dallas. E ela teve a ordenança lá em Dallas, mas vai ter a consagração hoje à noite. E você, meu irmão, você, minha irmã, que puder, vai lá na Avenida Industrial, 2234 em Santo André, na nossa sede, prestigiar esse momento. Vai ser muito importante para a vida da nossa igreja aqui, e tenho certeza que a pastora vai ficar muito feliz também com a sua presença lá, depois de terminar, dar um abraço, falar assim, olha, eu vim aqui te dar um abraço, vai ser bênção do Senhor. Então, se tiver a possibilidade, vá lá, vai ser um momento importantíssimo na vida da nossa pastora. A minha consagração foi no dia 6 de abril de 2016, de 2006, minto, 2006. O ano que vem, vai fazer 20 anos que Deus me separou para essa obra tão gloriosa. Amém? E foi um momento inesquecível. É uma vez na vida, é uma vez única, nem o seu batismo, é uma vez única. Então, essa noite, tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu tenho algo da parte de Deus para o nosso coração nessa manhã. E algo que eu fico pensando, eu falei, meu Deus, como essa situação que eu vou falar hoje é tão real na nossa vida, é tão contemporânea, porque o que Deus te colocou no meu coração é que às vezes nós estamos em lugares que às vezes nós não deveríamos estar, mas às vezes é necessário estar, às vezes não é necessário estar, e eu fico pensando que o tema, pode colocar o tema aqui na tela, por favor? Toda caverna tem uma porta de saída. Eu estava lembrando de uma época que, às vezes, tem ambientes que nós somos direcionados para eles, e esses ambientes não são ambientes para que nós possamos ficar sempre neles, mas são ambientes, às vezes, que a gente segue até ele, ou eles são necessários para o momento que nós estamos passando. Eu lembro uma certa época da minha vida, não faz muito tempo, eu tinha 20 anos de idade, foi outro dia mesmo, e eu estava indo, durante 4 anos eu fiz uma rota São Paulo-Belém, dirigia caminhão, e eu lembro que, em determinado momento, lá, irmãos, lá no meio do nada, lá numa cidade chamada Miranorte, que hoje é Tocantins, mas na época não era Tocantins, não existia o estado do Tocantins ainda. E quando eu ia passando, eu lembro, estava amanhecendo o dia, e eu lembro que passei dentro desse vilarejo, ele tinha umas lombadas, e quando eu coloquei uma marcha ali, eu escutei um barulho no motor do caminhão. Longe, irmãos, vai dar uns 2.000 e quase mais de 2.500 quilômetros daqui. E eu tinha um trajeto, eu tinha um propósito, eu estava indo para o Belém. E ele fez um barulho ali, e eu falei, não é possível, eu já tinha rodado quase que a noite inteira, o dia estava começando a clarear, eu falei, não é possível, eu acho que eu estou ouvindo coisas. Mas aí fui andando um pouco mais, e aquele barulho foi insistindo, e foi aumentando, eu falei, não, realmente, estou com um problema aqui. E aí eu fui obrigado a sair do meu percurso, a sair do meu propósito,
e em parar numa área de refúgio da estrada. E ali eu fiquei por 7 dias, esperando um socorro chegar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós somos levados a lugares que nós não gostaríamos de estar. Às vezes nós saímos do percurso, do propósito pelo qual Deus tem proporcionado para nós. Às vezes somos forçados a estar nesse lugar, ou às vezes nós vamos por conta própria. Eu quero falar um pouco de caverna hoje. Nós sabemos que no mundo existem vários tipos de caverna, algumas profundas, grandes, extensas. E a maior caverna do mundo está no Vietnã. E só para vocês terem uma ideia da dimensão dessa caverna, ela tem 5 quilômetros, uma das salas dela tem 5 quilômetros de comprimento, 200 metros de altura e 150 metros de largura. E nós só temos essas referências porque alguém foi lá explorar. Alguém entrou lá, alguém teve que explorar, teve também que sair para contar a experiência. Às vezes é necessário entrarmos em algumas cavernas da vida para sairmos de lá e levar a experiência que adquirimos para outras pessoas. Mas tem uma coisa que é importante que nós tenhamos em mente: que caverna não é lugar para vivermos. Assim como aquela área de refúgio que eu fiquei ali por uma semana, não era um lugar para que eu pudesse estar ali como moradia. Mas às vezes é necessário passarmos um curto período de tempo nesse lugar. Mas é importante que nós entendamos que só entra nessa caverna, só entra em cavernas, quem vai de forma intencional. A gente não entra na caverna porque nós imaginamos entrar, saímos de casa, vou entrar numa caverna, ou simplesmente alguém nos joga lá. Não, caverna é um lugar intencional. Nós decidimos entrar. Quem escolhe entrar somos nós. Eu escolhi parar ali, naquele lugar. E aí que eu percebi que se eu fosse continuar adiante, as coisas poderiam piorar. Mas eu quero falar hoje para você, dentro da Bíblia, sobre 2 tipos de caverna. Aliás, 2 personagens na Bíblia que entraram em caverna. Eu tenho um propósito aqui para que você se identifique com uma situação semelhante a uma delas, para que nós possamos, no final, entender o que realmente Deus tem para mim e para a sua vida nessa manhã. O fato é que caverna é um local com pouca iluminação, com pouco oxigênio, é um lugar úmido, é um lugar que nós não devemos pensar que ali é lugar de instalarmos moradia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os seus profetas. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender o que está acontecendo aqui. O rei Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era de uma outra nação, ela era sacerdotisa de Baal, era filha do rei de uma outra nação, e essa mulher começou a corromper o coração de Acabe, e Acabe foi induzido a levar todo o povo a pecar, levou todo o povo, toda aquela nação a adorar outros deuses, aí no caso aqui o Baal. E Deus manda que Elias se apresente a Acabe e exponha o pecado do povo e diga para Acabe assim: não vai chover enquanto eu não disser. Tem mais, nem orvalho vai cair na terra. E a Bíblia nos fala que por 3 anos e meio ficou sem chuva, até que Deus fala para Elias: apresente-se agora a Acabe, porque eu vou trazer chuva novamente. E depois de 3 anos e meio, você imagina, houve uma fome muito grande, uma miséria muito grande, porque 3 anos sem cair nem orvalho, uma seca terrível. Mas Deus tinha um propósito naquilo, e quando Elias se apresenta novamente, Elias propõe um desafio para o povo. Todo aquele povo estava corrompido, mas a Bíblia diz que Elias chega e fala assim: olha, vamos tomar uma decisão aqui hoje? Vamos saber quem é Deus aqui hoje? E aquele povo falou assim: como assim? Falou assim: olha, nós vamos fazer aqui um altar,
e o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o povo achou boa a ideia, ótima, faz sentido. E eles montam um altar, e Elias fala para os profetas de Baal, que eram 450, vocês são muito, vai na frente, faz primeiro. E ali eles ficaram, até o meio-dia, clamando, gritando, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. E nada, nenhuma resposta, nada de fogo do céu. Nada de fogo para consumir aquele holocausto. E Elias começa a zombar dele, fala assim, grita mais alto, às vezes ele está dormindo, grita mais alto, às vezes ele foi viajar. E eles começavam a gritar, Baal, manda fogo, e nada de acontecer. Quando eles falaram assim, agora desistiram, agora é minha vez. E Elias falou assim, quer saber mais? Despeja água aí sobre o holocausto. Elias arrumou o altar e despejou água ainda sobre todo aquele sacrifício. E a Bíblia diz que em volta do altar fez como se fosse uma lagoinha, vai dizer assim, de água que derramou e ficou em volta do altar. E alguns teólogos dizem que foi uma das orações mais rápidas da Bíblia. Diz que a oração de Elias demorou 19 segundos. Aquele povo clamou a manhã inteira. E Elias só falou, Senhor, para que esse povo saiba que existe Deus, o Deus de Israel, manda fogo do céu, Senhor. A Bíblia diz que na mesma hora desceu fogo do céu, consumiu aquele holocausto e ainda lambeu aquela água que estava em volta. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse é o nosso Deus. Um Deus que responde, um Deus que nos ouve, um Deus que demonstra o seu poder. E ali, Elias pega, mostra, o povo cai as vendas dos olhos, o povo entende quem é o Deus que realmente geria aquela nação, governava aquela nação. E a Bíblia nos fala que todos aqueles 450 profetas foram mortos. Mas faltava chover. E Elias sobe ao cume do monte, dobra os seus joelhos, põe a cabeça no meio do joelho, Elias ia ser magrinho, e começa a pedir ao Senhor, Senhor, manda a chuva. E Elias fala para o seu moço, fala assim, vai lá olhar se tem para a banda do mar, ver se vem chuva, o que você vê? E uma vez ele não vê nada, duas, não vê nada, três, quatro, na quinta, na sexta, na sétima vez. O jovem vem, o ajudante de Elias vem e fala assim, olha, para falar que eu não estou vendo nada, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Aí Elias falou assim, é o suficiente. O céu vai chover, vai descer água, porque é promessa de Deus. Desceu, foi falar para Acabe, olha, vem aí ruídos de uma grande chuva. E Acabe foi andando para o palácio, e Elias foi correndo do lado da carruagem, e a Bíblia diz que em pouco tempo, os céus se escureceram e chuva desceu. E eu acredito que Elias estava nesse momento ali muito bem, muito feliz. Então, depois disso, que isso acabou de acontecer, Acabe chega em casa, como nós lemos aqui no versículo 19, o capítulo 19, versículo 1, vou continuar agora. Acabe fez saber a Jezabel, quem era Jezabel? A esposa dele. Tudo o que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro até Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a essas horas, eu não fizer com a tua vida como você fez dos meus profetas. Versículo 3, Elias teve medo, correu para salvar sua vida, chegou até Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, Senhor, agora toma a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Deitando-se, dormiu debaixo daquela árvore, de súbito, um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu que na cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e disse-lhe, levanta-te e come, pois muito longo será o teu caminho. Levantou-se, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna,
onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que você está fazendo aqui, Elias? A pergunta é: o que levou Elias para essa caverna? Certamente não foi a direção de Deus. E tendo em vista tudo que Elias fala, no decorrer do capítulo 19, todas as justificativas que Elias deu para Deus, quando Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu posso afirmar que pelo menos duas coisas levou Elias para aquela caverna. Primeiro, o medo, e talvez o orgulho. Ele está frustrado, pois Acabe continua tentando matá-lo. Penso que Elias esperava algo de Deus, e Deus não fez o que ele queria. Acredito que ele achava que após aquela demonstração do poder de Deus, e a morte de todos aqueles profetas, o rei Acabe iria se arrepender, levar o povo também ao arrependimento, voltar-se a Deus. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a rainha manda matá-lo. Elias foge para o deserto. E Deus manda um anjo, nós acabamos de ler, um anjo vem, dá alimento, dá água para ele. Mas ele continua fugindo e vai parar nessa caverna. Elias entrou nessa caverna por conta própria. Mas entenda a coisa, se Elias entrou por conta própria, se eu entro por conta própria, mas Deus vai mandar a gente sair. Se não foi ele que mandou entrar, ele vai mandar sair. Estão me entendendo? Digam amém. Olha a situação. Nós vemos aqui o homem de Deus, que está ali, após viver uma experiência maravilhosa. Você pode pensar nisso? Elias acabara de fazer algo que nenhum outro homem havia feito. Dizer assim: não vai chover, só pela minha palavra vai voltar a cair orvalho sequer na terra. 3 anos e meio, irmão, é muito tempo. 3 anos e meio sem chover, por causa da palavra de um homem. E depois, faz fogo descer do céu, extermina aqueles profetas de Baal que estavam conduzindo o povo a adorar a outros deuses. Eu acho que Elias pensou assim: nossa, agora eu vou ser, o rei vai chamar a rainha, vai mostrar para ela que o Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus Jeová, e eu certamente vou ser chamado lá para poder evangelizar ela também, ela vai aceitar Jesus. Às vezes nós criamos tantas expectativas, e as coisas não acontecem. Ao contrário, veio uma palavra pesada para Elias, e Elias entra em depressão, foge, as coisas não são totalmente diferentes do que ele pensava, e vai parar nessa caverna. Mas quando Deus não manda a gente para uma caverna, Ele vai dizer para mim e para você: o que é que você está fazendo aí? Diferente do que aconteceu com Davi, em 1 Samuel 22, eu queria que você abrisse. Primeira Samuel 22. Olha só o que acontece no versículo 1. Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Retirou-se dali da onde? Davi estava aqui fugindo também. Olha que situação. Parece ser semelhante com a de Elias. Davi estava com medo também, porque o seu sogro tentava matá-lo. O seu sogro estava com ciúmes dele. E Saul começa a perseguir Davi de uma forma absurda. E Davi vai e se esconde numa cidade de Gate, chamada Gate. E quando Davi chega naquele lugar, o rei daquele lugar recebe Davi. Mas alguém ali da corte fala assim: peraí, não é esse aqui o Davi?
que as mulheres de Israel, quando ele vai entrando na cidade, diz assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E Davi, quando escuta aquilo, começa a ficar preocupado, porque ele foi revelado que ele era um grande homem de guerra. E aquele povo aquele pessoal da corte ali começa a falar: ei, esse cara é um perigo, esse cara é um problema, esse cara está fugindo de Saul, esse cara é um problema aqui, porque esse cara é poderoso, esse cara é um guerreiro. E Davi, olhando os burburinhos ali da corte, Davi teve uma estratégia, pensando assim: como que eu faço para sair daqui? E ele começa a dar um de louco. Ele começa a arranhar as portas, ele começa a babar pela barba, deixar correr saliva pela barba, e o rei olha e fala assim: mas esse cara aqui, esse cara não representa perigo, já tem doido demais aqui nessa cidade, não precisa desse cara aqui não. E a Bíblia diz que Davi escapou. Davi escapou. E foi para essa caverna, que é a caverna de Adulão, como nós acabamos de ler. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, ou seja, souberam que ele estava na caverna de Adulão, Adulão era uma cidade, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, diga todos. E todos os homens endividados, diga todos. E todos os amargurados de espírito, diga todos. Meu Deus, só gente boa. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Tudo mostra que ele foi para a caverna de Adulão na direção de Deus. Aquela caverna foi um lugar de refúgio para Davi. Quando Davi chegou naquela caverna, Deus não perguntou para ele: Davi, o que você está fazendo aqui? Não, e nem Deus mandou ele sair de lá. E é importante a gente entender isso. Os dois estavam numa caverna. Os dois foram, de certa forma, direcionados, movidos por algo. O Elias foi movido pela intimidação. Vou te matar. Ficou intimidado e correu para a caverna. Davi não. Davi estava com medo, mas ele se moveu pela direção de Deus. E chegou naquela caverna. É como se nós pensássemos: 2 homens em 2 tempestades. A Bíblia diz que Jonas entrou num barco, e a Bíblia diz também que Paulo entrou num barco. A Bíblia diz que Paulo estava indo para Roma, porque Deus dissera: olha, é necessário que você se apresente a César. Mas Jonas entrou num barco por conta própria. E os dois, tanto Jonas como Paulo, passaram por uma grande tempestade. Mas a tempestade que Jonas estava passando é uma tempestade que ele mesmo proporcionou. E entrou naquele barco, saindo do propósito, saindo da direção, saindo do alinhamento com Deus. Paulo enfrentou um mar revolto, tempestades, naufrágio. A Bíblia diz que havia dias sem sol, noite sem lua. Chegou a fugir toda a esperança. O navio chegou a naufragar. Mas Deus estava naquele propósito. O que eu quero dizer para você, meu irmão? É importante nós possamos entender isso. Mesmo às vezes estando no propósito de Deus, às vezes é necessário entrar em caverna. Mesmo às vezes estando na direção de Deus, às vezes tem tempestades. Mas quando nós estamos no propósito de Deus, Deus vai trazer um socorro, Deus vai trazer uma história para isso. Paulo chega ali na ilha de Malta, e Deus tem um propósito nele naquela ilha. Davi entra na caverna de Adulão, porque Deus tinha um propósito com Davi na caverna de Adulão, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Mas Elias entra na caverna e pergunta: o que você está fazendo aqui, rapaz? Isso não é propósito. Eu te dei o pão para você caminhar, mas você caminhou na direção errada. Você foi na direção que não era para ir. Jonas, o que você está fazendo aqui nesse barco? Não era aqui que você está, é para você estar lá em Nínive. Estão me entendendo? Diga amém. Amém. Entenda a diferença. Antes de ir para a caverna, Davi foi para Gate. Mas Deus não mandou Davi para Gate. Entenda isso. Por isso que chegou lá e ficou naquele aperto. Deus não mandou Davi para lá. Ele foi por medo, foi por desespero, porque Saul estava no calcanhar dele, querendo pegar ele. Mas Deus deu livramento para Davi
também em Gate. Mas é muito diferente estarmos em um lugar em que Deus tem dado o livramento, do que viver no lugar que Deus nos enviou, dentro do propósito, no centro da vontade dEle. A gente precisa ter discernimento. Não é porque Deus está me livrando que eu estou no propósito de Deus. Não é porque Deus está me permitindo que eu sobreviva que eu estou dentro do propósito dEle. Nós precisamos ter discernimento. Se onde você está, se onde eu estou, foi Deus que nos enviou. Como aí você pode perguntar, como assim, pastor? É só você observar. Se o que está acontecendo em volta de você está trazendo bênção para a sua vida, se você está crescendo aonde você está. Davi sai de Gate e vai para a caverna sobre a direção de Deus. Nossa vida não pode ser dirigida por livramentos, mas pela direção de Deus. Eu vou repetir isso. A nossa vida não pode ser dirigida por livramentos, mas nós temos que ter uma vida dirigida pela direção de Deus. Porque livramento Deus vai nos dar porque Ele nos ama. Às vezes nós entendemos, se eu estou aqui, Deus está me guardando nesse lugar aqui, é porque é aqui que é para mim estar. Não. O que vai trazer você é a convicção de onde você está. Se você está crescendo naquele lugar, se você está avançando naquele lugar, se você está prosperando naquele lugar, se você está só sobrevivendo naquele lugar, porque Deus está te livrando de alguma situação, isso não é propósito de Deus para a sua vida. Entenda isso, é possível Deus dar livramento? Lógico que Deus acabou de dar livramento para Davi, sem mandar ele para Gate. Ele chegou ali por conta própria. Quando ele se sentiu em aperto, Deus deu essa estratégia para ele, e ele deu um de doidão lá, e Deus liberou ele. E ele fugiu daquele lugar. Quer ver uma outra situação? Gênesis 12 vai falar sobre Abraão, que Abraão desce ao Egito sem consultar a Deus. E olha a situação. Abraão desce ao Egito sem pedir a Deus, sem perguntar para Deus se era para ele estar ali, se aquilo ali era propósito de Deus. E quando ele chega naquele lugar, ele começou a olhar assim, olhou para Sara, bonitona, e ele falou assim, olha, não fala para esse povo aí que você é minha mulher, não. Porque se você falar para esse povo que você é minha mulher, esse povo vai querer me matar, porque você é bonita demais. Vai querer me matar para ficar com você. Fala que você é minha irmã. Mas não deu outra. Quando os egípcios bateram o olho em Sara, meu Deus, que mulher bonita. E trouxe Sara até Faraó. E ali com isso, Abraão, na época ainda era Abrão, foi abençoado. Faraó deu coisas para ele, coisas boas para ele, animais, tudo que ele precisava. Mas Deus começou, por causa de Sara, porque Deus tinha uma promessa na vida de Sara, tinha uma promessa na vida de Abraão, que seria pai de muitas nações. Deus tinha um projeto, e ele sai do projeto, sai do propósito e desce para o Egito. E ali estava tudo justamente de uma forma que Deus não tinha dito que era para Abraão fazer. E o faraó se encantou com a Sara e falou, vou pegar essa mulher para mim. Ela é irmã dele, não tem problema nenhum nisso. Mas a Bíblia diz que Deus, por causa disso, Deus feriu gravemente o povo daquele lugar. Até que o faraó foi revelado a ele, que Deus revelou a ele que aquela mulher não era irmã de Abraão, mas sim esposa. E faraó chama Abraão, fala assim, rapaz, que conversa é essa? Que essa mulher realmente é sua? E Abraão fala, realmente ela é minha mulher. Eu falei, olha o problema que você nos trouxe. E o faraó, tocado no coração por Deus, devolveu Sara e mandou Abrão embora do Egito. Deus deu um grande livramento, sim ou não? Sim. Mas ali não era lugar para ele ficar. Estão me entendendo? Digo amém. Amém. Ali não era lugar para ele ficar. Ali não era propósito de Deus. Ele foi ali por conta própria. E apesar de Deus ter dado livramento a ele naquele lugar, ali não era o lugar para ele ficar. O mesmo aconteceu com o filho pródigo de Lucas 15. Aquele rapaz pega todo o recurso, toda a sua herança e foge para uma terra distante. E Deus deu livramento para ele ao ponto dele voltar de novo à casa do pai. Enquanto ele estava distante, Deus poupou ele, mas não era propósito, projeto de Deus para que ele estivesse ali. Mas mesmo assim, Deus deu livramento para ele. Mesmo com medo, Davi obedece. Tem hora que a gente vai ter medo, mas não podemos deixar o medo nos dirigir. Não se mova por intimidação, se mova por obediência. Tanto Elias como Davi estavam com medo, mas um foi para a caverna movido pelo medo,
pela intimidação, o outro pela obediência. Elias entrou na caverna por ressentimento do que Deus não fez, mas Davi entrou pela esperança do que Deus iria fazer. Eu vou repetir isso. Você não entendeu? Elias entrou na caverna por ressentimento, por medo, por depressão, por tristeza. Eu sou o único, vou morrer, tira a minha vida. Mas Davi entrou na caverna na esperança do que Deus ainda ia fazer com ele naquele lugar. Entenda uma coisa, não importa, a caverna ela não é moradia, é um lugar de passagem, um refúgio temporário. É como se eu estivesse na estrada e de repente cai uma forte chuva. Quantos já viajaram de carro aí e pegaram chuva forte? Então vocês vão entender o que eu estou dizendo. Você não consegue ver nada. Você começa a ficar com medo ali, o carro começa a ter aquaplanagem ali, aquelas poças d'água, que tudo que você precisa é um lugar de refúgio para encostar e esperar a chuva passar, para depois você possa prosseguir. E isso foi a caverna de Adulão para Davi. Mas é interessante nós observarmos que da boca de Elias, estando na caverna, saiu murmuração. E da boca de Davi, saiu adoração. Elias disse, tenho sido muito zeloso. Olha aí. Começa assim, quando a pessoa vai para um lugar, para uma caverna por conta própria. Ele começa a se dar uma de vitimista. Eu tenho sido muito zeloso. Eu estou aqui por causa dos outros, viu Deus? Esses israelitas aí, o teu povo aí, rejeitaram a sua aliança. Quebraram os teus altares, viu Deus? E mataram os seus profetas, viu Deus? Eu sou o único, só eu sobrei. Estão tentando me matar. Olha Deus, quer saber? Eu já vivi o bastante. Tira a minha vida. Davi já tem um outro comportamento. Davi é muito diferente. Ele adora a Deus naquela caverna. E ele escreve naquela caverna pelo menos 2 salmos já decretados que são dele. Porque tem alguns que alguns acreditam que sejam. A maioria dos teólogos, como o Salmo 34. Mas o Salmo 157 e o Salmo 142 é de autoria de Davi, estando naquela caverna. E ele diz assim, olha o que ele fala estando naquele lugar, olha a diferença. Ele diz assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo, cumpre os seus propósitos. Olha, Deus está falando contigo aí. Deus dos céus, Ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças de flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, deseja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foi eles que caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpas e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a sua glória. Como que você tem comportado na caverna que você está, meu irmão? Qual é o comportamento que nós estamos? É fácil saber se a caverna que você está, é a caverna que Deus tem te conduzido, é a caverna que Deus tem te levado. Você pode acordar todo dia e cantar um salmo de louvor ao Deus, porque você sabe que você está ali debaixo da direção e da orientação dEle. Você sabe que Ele tem propósito para você, mesmo nesse lugar difícil que você talvez esteja. Mas quando você, por conta própria, se enfia em buracos, em cavernas dessa vida, o que nós temos a maior facilidade é começar a reclamar. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Fazemos exatamente o que Elias fez. Olha, eu estou aqui por causa desse povo que perdeu a sua aliança. Eu estou aqui porque eu sou muito zeloso pela sua obra. Senhor, eu estou nesse lugar aqui porque estão me perseguindo. E tem uma coisa, Deus, você tinha um monte de profeta, mas agora só tem eu.
Só sobrou eu, todos os outros se corromperam. E é interessante, porque Deus já olha para Elias e fala assim, meu Deus, quanto mimimi. Deus confronta tudo o que Elias disse. E Deus fala para ele, saia daí, Elias. Eu não te mandei entrar neste lugar. Era como se Deus estivesse dizendo para ele, deixa de reclamação. Mas Deus vai confrontar todas essas palavras que Elias falou, Deus vai confrontar ele. Deixa de reclamação, eu ainda tenho algo grande para a sua vida, eu tenho algo grande ainda para realizar, volte pelo caminho por onde você veio, olha, você ainda vai ungir Azael, você vai ungir a Jeú rei, e vai ungir Eliseu como profeta, e tem mais, Elias, não é o fim do seu caminho não, tem mais, Elias, você está dizendo que só sobrou você, eu vou dizer uma coisa para você, só para você ficar sabendo, e tem 7.000 em Israel, cujos joelhos não se dobraram, não se inclinaram a Baal e cuja boca não o beijaram. Deus confronta tudo que Elias disse, mas Deus não desiste de Elias. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, está numa caverna aí, está se sentindo aí em depressão, em tristeza neste lugar, está achando que é o fim, está achando que não tem mais solução, está achando que aí aqui é o fim da minha carreira. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Deus não desiste de você. Deus dá um puxão de orelha em Elias, sim. Assim como está dando um puxão de orelha para mim e para você em cavernas que nós entramos, que não é para nós estarmos lá. Mas Deus conforta com a sua presença. Deus dá o alimento. Entenda uma coisa, o anjo não conseguiu reposicionar Elias de volta ao propósito. O próprio Deus desce dos céus para falar com ele. Olha que coisa gloriosa. O próprio Deus, Deus mandou um anjo deu comida, um anjo deu bebida, mas não reposicionou. Mas mesmo assim, por 2 vezes o anjo tocou em Elias. E quando Elias resolve levantar, ele vai justamente para onde ele não deveria ir. Estão me entendendo? Diga amém. Mas o próprio Deus vem ao encontro de Elias, naquela caverna. Você conhece a voz de Deus? A Bíblia diz que veio um vento fortíssimo, separou os montes e esmigalhou as rochas, mas Deus não estava naquele vento forte. Depois veio um terremoto terrível, mas aquele terremoto, Deus não estava nele, Elias não saiu da caverna. Depois um vento e um fogo, muito forte, mas Deus não estava naquele fogo, Elias não saiu daquela caverna. Mas depois, uma voz mansa e suave, Elias, Anselmo, Maria, Anderson, Rose, Nicole, Joaquim, o que você faz nesta caverna? Ele está falando com você porque Ele te ama. E Ele nunca vai desistir de você. Ei, filho, ei, filha, Ele está dizendo, sai dessa caverna. Já com Davi, a história foi outra. Olha a diferença. Com Davi, a Bíblia diz que a família dele, quando ficou sabendo que ele estava na caverna de Adulão, a família dele foi encontrar com ele. Gente, dá para entender isso? A família de Davi? Como assim a família de Davi? Vocês lembram quando Davi foi consagrado, ungido rei? Samuel chega ali, diante de Jessé, pai de Davi, fala assim, olha, eu gostaria de que você apresentasse os seus filhos aqui para mim. E Jessé começa a chamar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele fala, acabou. Acabou seus filhos? Ó, acabar não acabou não, mas tem um pequenininho, que eu nem assim, meio bastardinho, que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Deus fala, pode chamar, manda chamar. Aquela família que menosprezou, aquela família que não reconheceu, iam sentar na mesa sem ele, porque o Jessé falou assim, nós só vamos sentar à mesa. O Samuel falou, nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar. Aquele que não davam absolutamente nem o pai nem os irmãos por ele. Foi justamente essa família que foi encontrar. Quer saber de uma coisa? Os que não acreditavam nele, passaram a acreditar.
Deus transforma em apoiadores aqueles que são oposição. Quando você está na direção de Deus. Se Deus está na direção, irmão, quem não acreditava passa a acreditar em você. Não foi só a família, mas também os endividados, os amargurados de espírito, os que se achavam em aperto, foram todos encontrar com Davi na caverna. Entenda isso. Para Deus não importa como a gente entra, o que importa é como a gente sai da caverna. Eu vou repetir isso. O que importa não é como eu e você entramos numa caverna. O que importa é como eu e você vamos sair dali. Se nós vamos sair dali alinhados, direcionados, abençoados, ou se nós vamos sair dali murmurando, reclamando. Olha, entenda uma coisa, daquela caverna que entrou um homem com medo, Davi. Entrou 400 homens que ninguém dava nada por eles. Os improváveis. Aquele que ninguém se importava, aqueles que ninguém queria. Olha, Davi saiu dali um líder, e dali saiu os valentes de Davi. Daquela caverna saiu os valentes de Davi. Você tem ideia do que são os valentes de Davi? Aqueles que ninguém queria, aqueles que ninguém importava, aqueles que ninguém aceitava, os endividados, os contritos de espírito, os que estavam em aperto. Dali saiu um exército poderoso. Você pode passar pelos piores dilemas da sua vida e aflições. Você só não pode se afastar do propósito de Deus. Deus tem um propósito de Deus maravilhoso para a minha e para a sua vida. Nós só precisamos estar atentos a isso. Se eu e você somos improváveis, é aí que Deus vai agir. É aí que Deus vai agir. Elias disse: eu sou muito zeloso. Mas Davi entrou ali, pela obediência, e Deus o enviou, estão me entendendo? Deus enviou até ele, porque ele estava no propósito, e quando você e eu estamos no propósito, Deus garante o resto. Estar no propósito de Deus, irmãos, é algo que eu e você temos que atentar muito. Entenda uma coisa, Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Pedro tinha liberdade para falar com Jesus. Nos momentos que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, em João 13, Pedro disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Isso é o trabalho de um servo. O Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus respondeu: o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender depois. Mas Pedro disse: nunca vai lavar os meus pés, eu nunca vou deixar isso acontecer. E Jesus responde para Pedro: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. E aí Pedro responde: Senhor, então não lava só os pés não, lava também minhas mãos, lava também a minha cabeça. Mesmo Pedro sendo próximo e amigo de Jesus, em Mateus 16, Jesus diz para ele assim: aparta de mim, Satanás. Mas para o traidor Judas, no Getsemane, Jesus dá um beijo e o chama de amigo. Porque Jesus chama um amigo de Satanás e chama o traidor de amigo. Vamos entender isso. Porque um amigo estava tentando tirar Jesus do seu propósito. Eu vou repetir isso. O amigo estava tentando tirar Jesus do seu propósito. E o inimigo estava levando Jesus para o seu propósito. Porque até pode ser teu inimigo, mas se estiver levando você para o propósito, considera como amigo. Não importa quem ou o que te levou para essa caverna, a caverna também tem porta de saída. Amém. Elias saiu, Davi saiu, e eu e você também vamos sair se nós estivermos enfiados em alguma caverna, amém? Quando Elias saiu, ele teve que voltar para o caminho que ele veio, para corrigir a rota, para voltar ao propósito. Mas quando Davi saiu, a Bíblia diz que ele foi para uma floresta, a floresta de Herebe, e da floresta para Judá. Judá era o propósito. Judá era o propósito. É a terra prometida para Davi, da qual Davi já havia sido ungido rei para aquele lugar. Talvez você ainda não entrou na sua terra prometida, porque você escolheu ficar escondido em uma caverna. Mas Deus está te dizendo para você: o que fazes aqui? Eu não te mandei entrar aqui. Estou te dando uma ordem. Coma este alimento, que é essa palavra que Deus está liberando para nós. Coma este alimento.
e volte pelo caminho que você veio. Eu ainda tenho muitos planos para você. Davi sai daquele lugar, daquela caverna, já agora líder de 400 homens valentes. Davi, há pouco tempo atrás, estava fugindo de medo, correndo de Saul. Saul liberaram um exército inteiro para perseguir um homem, mas Deus ia dando livramento. E os piores apuros que Davi passou foi quando ele estava em Gate, da onde Deus não mandara ele ir. Porque todos os outros lugares que Deus mandou ele ir, ele sabia que estava na direção de Deus. A Bíblia diz que Davi vai para Keila. Keila já era uma cidade de Judá. E chegando ali, os filisteus estavam lutando contra aquela cidade. E Davi vai lá e vence aqueles filisteus e fica ali naquele lugar. Mas quando ele escuta saber que Saul vinha, a perseguição dele, ficou sabendo que ele estava ali, a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. Senhor, eu fico aqui ou saio? Entenda que ele já aprendeu. Ele aprendeu. Porque quando ele foi para Gate, ele foi por conta própria. Deus deu livramento, mas ele passou um aperto terrível. Quando ele foi para a caverna, na obediência, Deus enviou um exército. Deus enviou os opositores, que era a família, para apoiá-lo. Deus enviou para aquela caverna de Adulão um espírito no coração dele para que ele pudesse compor salmos que nós falamos até hoje. Nós lembramos até hoje daquela situação. Entenda o poder que tem o louvor. O louvor é uma arma de guerra. Antes de Davi sair dali, munido de armas, ele saiu dali já com a vitória na mão. Antes dele chegar e ir para Keila, lutar contra os filisteus, Deus já tinha dado a vitória a ele, porque a arma, o louvor é uma arma no meio da luta. Se você olhar passagens bíblicas, quando Josafá foi cercado, e eles não sabiam o que fazer para lutar, vinha contra ele uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele se reúne com medo, mas ele foi buscar o Senhor, ele não deu um passo, ele não saiu correndo, ele só enfiando a caverna, ele foi perguntar a Deus, Senhor, o que eu faço? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jaaziel no meio da congregação, e falou assim, olha, ei Josafá, preste atenção, e você todo Jerusalém, todo Israel, preste atenção, nessa peleja não tereis que pelejar, vocês vão adorar. E quando eles vão ao encontro do inimigo, eles começam a louvar. E a Bíblia diz que quando você começa a louvar, meu irmão, você não precisa levantar uma espada. É o Senhor que vai guerrear para você. Só que como fazer isso? Como fazer isso numa caverna? Nós podemos entrar nessa caverna e pensar assim, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou lamentar, eu vou pedir a morte, eu vou falar que é o meu fim, ou eu vou louvar a Deus, porque eu sei que se eu estou aqui, é porque eu estou na direção dEle, porque eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida, porque eu sei que esse tempo de refúgio, essa caverna, Deus vai me enviar fortalezas, para que eu saia daqui, marchando com um grande exército. Entenda isso. Entenda isso. O louvor deu a vitória a Josafá. Agora, nós temos uma facilidade enorme de reclamar. Muito grande. O que nós fazemos é reclamar. Isso está em nós, irmãos. Mas é porque nós não entendemos os propósitos. Nós poderíamos, sim, teria talvez até motivo para olhar só pelas circunstâncias e começar, Senhor, acho que podia ser melhor do que está. Mas a gente precisa entender que nos caminhos do Senhor tem tempestades. E Naum vai dizer assim, olha, eu tenho o meu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Nós precisamos entender isso. Agora, se você está numa caverna, da qual você foi para lá, por tristeza, enfiou nesse buraco, enfiou nesse lugar escuro, por amargura, por tristeza, sabendo, olha, Senhor, eu estou muito chateado com o que aconteceu, eu estou muito chateado com o que está acontecendo, eu estou me sentindo que, estou com medo, eu estou sentindo medo, eu estou sentindo perseguição, eu estou sendo intimidado, talvez algo que falaram para você que trouxe medo ao seu coração. Talvez o Elias foi dado uma sentença de morte para ele. Olha, amanhã você vai morrer, camarada, porque você matou os meus profetas, e do jeito que aconteceu com ele, vai acontecer com você. Foi isso
que foi o gatilho para Elias entrar numa terrível depressão. E eu quero dizer uma coisa para você. Para um homem que orava e fogo caía do céu. Para um homem que orava e a chuva caía. Um homem que orava e não chovia. Foi possível que isso levasse a ele, uma notícia ruim, levasse a ele para uma caverna. Eu quero dizer para você que eu e você, meu irmão, estamos muito fácil de acontecer isso com a gente. Não é difícil. Não se sinta ruim com você mesmo. Não pense que você é fraco por causa disso. Isso faz parte da nossa humanidade. Às vezes nós somos direcionados para as cavernas pelas nossas emoções. E as nossas emoções gritam dentro da gente. E aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos lendo, talvez um diagnóstico médico, talvez uma notícia ruim, talvez um aviso breve da empresa que você está trabalhando. Eu não sei o que pode ter direcionado você para uma caverna. O que está trazendo a você uma depressão profunda, que você só quer ficar num lugar escuro sozinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está te contemplando aonde você está. Deus está olhando essa tristeza. Deus está olhando essa amargura. Deus está olhando este medo. Aquilo que está direcionando você, empurrando você para cavernas escuras. Deus está te contemplando. E Ele trouxe esse alimento, que é a palavra dEle, para mim e para a sua vida, nesta manhã, para dizer: filho, pode ser que um anjo tenha falado com você, não tenha resolvido, mas eu não vou deixar você nesse lugar, eu não vou desistir de você, eu estou vindo aqui pessoalmente, através do meu Espírito, usando a boca do meu servo, para dizer para você, que aí não é o teu lugar, que eu tenho um propósito na sua vida, que esse medo não vai te dominar, esse medo não vai deixar você nesse buraco, eu vim aqui pessoalmente, para tirar você daí. Deus não desistiu de você, e nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Está com medo? Mas eu tenho algo para te dizer para você. Eu não sei o que você está fazendo aí nessa caverna, o que te levou aí. Mas comece a gerar a sua saída deste lugar no seu coração. Pois hoje acaba o tempo de negar o seu chamado. Hoje acaba o tempo de negar o seu propósito. Ei, quanto tempo você está perdendo nesta caverna? Quanto tempo há que você está escondido aí? Convido você a se colocar em pé. Queria pedir para o louvor subir. Cavernas que nós somos levados, direcionados para ela. É fácil saber, irmãos. Como eu disse no começo, é fácil identificar. É fácil identificar se eu e você estamos numa caverna neste momento. Tem a ver com como nós estamos nos sentindo na caverna. Estamos sentindo felizes, fortalecidos. A ajuda está chegando. Quem estava longe começa a se aproximar. Estamos formando exércitos para nos ajudar. Deus tem enviado exércitos para nos ajudar nessa caverna. Deus tem impulsionado o seu coração para, nesses momentos difíceis, estar louvando o nome dEle. Você tem levantado de manhã e tem louvado a Deus no meio dessa tristeza, no meio dessa dificuldade, no meio desse lugar, desse ambiente, desse medo que você está sentindo, que o que levou Davi para aquela caverna também foi o medo. A obediência, medo, mas o medo não paralisou ele. O que levou ele foi a obediência. O medo foi aquele fator que deixou Davi sem, preciso ir para algum lugar, preciso me refugiar em algum lugar. Mas a direção de Deus levou ele para lá. E ali ele foi impulsionado a louvar, compor salmos lindos e maravilhosos. Mesmo ele declarando no Salmo 147, 142, a angústia que ele estava sentindo, no sentido assim a preocupação dele. Não tem nada errado expor isso para Deus. Senhor, eu estou preocupado, mas você não deixa de adorar, você não deixa de clamar, você não deixa de orar. Essa caverna é só um local de refúgio. Mas, se você não tem se identificado nesse tipo de caverna, se essa palavra falou com você no sentido da caverna que você está, da depressão, no lugar que você se colocou de medo, de tristeza,
de questionamentos com Deus. Talvez as coisas não tenham dado certo na sua vida, e você tem questionado a Deus, e está se enfiando cada vez mais, e a caverna, como eu disse aqui, é a maior caverna do mundo, ela tem 5 quilômetros de profundidade. Quanto mais você vai entrando, menos você vai vendo a luz, menos você está vendo incidência de luz. Quanto mais profundo você vai enfiando para essa caverna, menos uma porta de saída você vê, menos a claridade da luz você vê. Talvez você está nessa caverna, na caverna da impossibilidade, na caverna da depressão, da tristeza, das notícias ruins, na caverna que você olha e fala para você assim: acabou, acabou. Mas olha, tendo uma coisa da parte de Deus, o Senhor está dizendo para você: eu vim aqui hoje, estou te chamando, filho, sai desta caverna, volte para o propósito, volte para andar na direção que eu te chamei. Aí não é o teu fim, este lugar não é lugar para você estar vivendo. Você caminhou para ir, até entendo, mas eu estou aqui com todo o meu amor para dizer para você: sai deste lugar, venha ouvir a minha voz, obedeça a ela e volte pelo propósito, porque o propósito é aquilo que faz sentido na sua vida. Você nunca vai achar sentido para a sua vida nesse lugar escuro que você se enfiou. Eu tenho planos e projetos longos e grandes para a sua vida. Por que você está aí, filho? E você sabe, você já ouviu a voz de Deus outras vezes. E quando Elias ouviu a voz, ele falou assim: essa voz eu conheço, essa voz é a voz daquele Deus, do Deus que me chamou para o meu propósito, o Deus que me ungiu como profeta, o Deus que me usou tantas vezes em outras ocasiões. Essa voz que falou comigo que ia chover, essa voz que falou para mim que não era para chover, essa voz que falou comigo que o fogo ia descer do céu, foi essa voz, e eu conheço essa voz. E a hora que ele ouviu aquela voz, sai Elias da caverna e obedece à voz do Senhor novamente e volta para o propósito. Sabe por quê? Porque no propósito pode ter dificuldade, mas o Senhor está contigo. No propósito pode haver dificuldade, mas Ele está te sustentando. No propósito pode haver dificuldade, mas tem livramento. No propósito tem sustento. No propósito tem companhia. E Deus está dizendo para você: sai desta caverna hoje. Vai aí trabalhando no seu coração. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, você vai aí gerando essa saída. Vai pegando as tralhas, vai pegando a tristeza, vai deixando para trás aquilo que não presta, vai arrumando as coisas que você levou ali, a cama que você arrumou para aquele lugar, vai tirando, vai assim. Sabe quando você prepara a mudança? Como é que você faz quando você prepara a mudança? Você começa a encaixotar as coisas, e quando você faz a mudança, aquilo que não presta, você não leva com você, você vai deixando para trás. Você começa a preparar e encaixotar aquilo que tem valor para você, aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer carregar pelo propósito. Vai fazendo a tua mudança, vai gerando no teu coração essa saída, porque você hoje, em nome de Jesus, vai sair do teu lugar, simbolizando a saída, e vai vir aqui para o altar. Aqui é onde Deus está falando contigo, aqui é onde está a voz. Olha, entenda uma coisa: a porta que você entrou, ela também é a porta de saída. A porta que você se enfiou também é a porta de saída. E Deus está te trazendo aqui nessa manhã para falar: filho, sai daí e venha me abraçar novamente. Sai daí e venha de novo para o propósito. Deixa para trás aquilo que não faz sentido. Eu quero fazer 2 convites. Ei, você que entrou aqui pela primeira vez, ou outras vezes, mas não sabe ainda discernir a voz de Deus. Sabe por que você às vezes não sabe discernir a voz de Deus? Porque você nunca aceitou a Cristo para reinar sobre a sua vida. O Senhor só chama aqueles da qual são os teus servos, da qual Ele é o Senhor. E isso é natural. Eu também não conhecia a voz do Senhor. A Bíblia diz que Samuel
não conhecia a voz do Senhor. Samuel estava deitado e o Senhor falou com ele: Samuel, Samuel. E ele levanta, vai lá no quarto de Eli. O Senhor que Samuel conhecia era Eli. A voz estava diferente, mas ele chega lá: Eli, o Senhor me chamou? E ele falou assim: não, eu não te chamei. Volta e vai deitar. E ele volta e deita novamente. E a Bíblia diz que Deus chama ele outra vez: Samuel, Samuel. E ele levanta de novo e vai lá: Eli, você me chamou? Não, eu não te chamei. Mas Eli teve um discernimento e falou assim: quando você ouvir essa voz novamente, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali Samuel começou a conhecer a voz de Deus. Talvez você nunca ouviu a voz de Deus falando no teu coração, mas essa voz que está ardendo aí, aleluia, que está aí, sabe, fazendo o seu coração palpitar, é a voz de Deus, chamando você para sair deste buraco que você está enfiado, e receber a Cristo como teu Salvador, entregar a sua vida a Ele, para que Ele seja o Senhor, e você vai entender o propósito que Ele tem para você, porque se você está andando sem rumo, sem direção, é porque você não tem um propósito, e não tem como saber o propósito, se nós não soubermos ouvir a voz do Senhor. Talvez você nunca disse um sim para Jesus. Sim, o sim significa: sim, Senhor, sim, Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Alguém nunca disse sim para Jesus, e quer dizer nesta manhã, reconhecendo que você precisa ouvir uma voz para direcionar a sua vida, da qual você ainda não tem. Levanta a tua mão bem alto, só dizer assim: sim. Você vai ouvir Deus falar contigo. Só ouvir sim. Se você nunca levantou a sua mão para dizer sim para Jesus, essa é a sua oportunidade. É só dizer sim. Levante a sua mão bem alto e fala assim: sim, Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Alguém nunca disse sim para Jesus e quer aproveitar essa oportunidade? Levante a sua mão bem alto. Não endureça a voz do Espírito de Deus. Olha, eu não estou te propondo uma religião, estou propondo para você um relacionamento com Deus. Religião não vai levar você a lugar nenhum, mas se relacionar com Deus vai levar você aos céus, passar a eternidade ao lado dele. Não tem? Todos já disseram sim. Então eu tenho um segundo convite para você que sabe que esse lugar que você está é uma caverna da qual você precisa sair. Tudo que essa palavra falou com o seu coração, você pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos, e vai simbolizar como se você estivesse saindo da caverna. E Deus vai te reposicionar essa noite, novamente, com alegria, nos propósitos que Ele tem para você. Se você tem essa palavra falou no teu coração, não fique no seu lugar. Vem aqui que nós vamos orar por você. Essa igreja é uma igreja de altar. E você sair do seu lugar vai simbolizar que você está dando um passo para fora dessa caverna, para fora deste medo, para fora dessa insegurança, para fora dessa tristeza. Vai ficar tudo para trás. Vem em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Comigo, o braço forte do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Oh, Deus está neste lugar. E Ele te trouxe aqui porque Ele está vendo a sua tristeza, a tua angústia. Ele está contemplando o teu medo, a tua depressão. E você que deu ouvido à voz dEle, Ele está do lado de fora dessa caverna falando: olha, vem para fora, filho. Vem para fora. Eu não vou entrar neste lugar que você está, não. Mas eu vou chamar você para fora, porque esse lugar é muito triste. Esse lugar é escuro. Esse lugar é lugar de tristeza. Mas eu tenho para você projetos e propósitos de alegria, de companhia. Eu estou te chamando para fora desse ambiente, para que você saia daqui alegre e feliz, caminhando contigo. Pode vir até dificuldades, mas eu vou estar ao teu lado. E tendo o propósito que eu tenho para você. Você já tem uma longa jornada. Você tem ainda muito para fazer na minha obra. Você tem muito ainda para fazer. Você que está trancando esse ministério. Você que parou e colocou o seu ministério numa caverna escura. Deus tem algo para você nessa manhã. Está trazendo: ei, filho, a minha obra ainda precisa de você. Tem muita coisa que você ainda vai fazer nela. Tem muita coisa ainda que eu vou te usar na minha obra. Oh, você ainda vai ungir. Deus falou para Elias: você ainda vai ungir reis, você ainda vai ungir profetas, você ainda vai levantar homens para meu reino. Você vai ser usado por mim ainda muito. Põe a mão no seu coração e começa a falar com o Senhor. Começa a mostrar para Jesus a tristeza, os questionamentos, as dúvidas. Pode falar para Ele. Pode colocar tudo aqui, porque vai ser a última vez que você vai dizer isso. Você vai sair daqui na certeza, na convicção, que da agora em diante é no propósito. É no propósito. Cuidado com os amigos. Cuidado com os amigos que querem tirar você do propósito. Cuidado com os amigos que querem tirar você do centro da vontade do Senhor. Entenda que esses amigos precisam ser afastados. Aqueles amigos que te chamam para qualquer outro lugar que não seja a casa do Senhor. Aqueles amigos que te afastar, que arrumam negócios e eventos e festas no dia de culto. Ei, Deus está falando com você. Afasta-se dessas pessoas. Começa a andar com quem te traz para o propósito, com quem te empurra para o propósito, com quem te incentiva a estar no propósito. Porque Deus quer te usar. Deus quer te curar. Deus quer te sarar. Deus quer te levantar. Você é instrumento nas mãos do Senhor. Essa caverna não é moradia. Deus quer te alinhar novamente com os seus planos, os seus propósitos. Esteja na obediência. Está com medo, mas esteja na obediência. Está com medo, mas caminhe na obediência. Não deixe o medo te paralisar. Seja direcionado não pela intimidação. Não intimidação por um diagnóstico médico. Não intimidação por talvez um chefe no trabalho, um patrão que está intimidando você. Não. Seja movido pela obediência, pela direção que Deus tem para a sua vida. Oh Deus, feche teus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, sabendo, Pai, que essa palavra, Senhor, tem falado ao coração da Tua igreja, tem falado aos nossos corações, Pai, para que nós estejamos atentos ao propósito. Não, Senhor, não deixemos que nada nos tire do foco. Não deixemos que nada nos tire, Senhor, da direção e da orientação que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, essas pessoas que ouviram a Tua voz, estão saindo deste buraco de tristeza, de amargura, de depressão, e deram um passo aqui à frente, Senhor, um passo para o Teu propósito, Pai. Ó Deus, vai curando, Senhor, vai tirando o medo, vai tirando a tristeza, vai abrindo as portas que estão fechadas, vai tirando a insegurança, Senhor, vai tirando, Senhor Deus, toda a depressão, Pai, vai voltando da alegria, Senhor, vai voltando, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, a satisfação de estar na Tua presença, no Teu propósito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo direcione este povo, Pai, para que eles voltem novamente, Pai, a caminhar de passos firmes, Senhor, na direção pela qual o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor. Deus, eu quero abençoar este povo, Pai, e peço, meu Deus,
Traz, Senhor Deus, a alegria de volta. E que todo medo vá embora. Deixe para trás. Em nome de Jesus. E se você crer, dê um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.